Boa tarde. A gente vai procurar fazer hoje uma breve explanação, vamos dizer assim, meio panorâmica, uma geral, nessa questão que é a da promoção social e o assistencialismo espírita, que é o tema da nossa palestra aqui hoje. Eu estava até lá fora vendo uma frase lá do Kardec: a última fase da propagação do espiritismo é a reforma social. Quer dizer, tem tudo a ver com essa reflexão que a gente vai procurar fazer aqui agora. Por quê? Porque a gente pensando também na questão do momento, eu quero focar bem assim, o momento que a gente está vivendo, esse grande momento de transição, e a partir daí que a gente vai começar a pensar essa questão. Por exemplo, a gente tem uma expectativa em relação ao que está acontecendo com o espiritismo, principalmente no Brasil. Eu, como jornalista, como assim, mexo muito com esse negócio de mídia, a gente tem essa percepção que pode até ser que seja de uma forma ou de outra, mas daqui um tempo, assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente vai ver o que é que está acontecendo com a divulgação do espiritismo que está acontecendo no momento, nesse ano, principalmente com filmes, novelas, comentários, capas de revistas das mais conhecidas. Isso tudo faz com que o espiritismo tenha uma nova visão, talvez até um antes e um depois dessa fase, em função do quê? Dessa divulgação que faz com que as pessoas comecem a ver o espiritismo de uma forma diferenciada, ou seja, aquele que não é espírita, ele começa a perder o medo de achar que vai lá no centro, vai ver umas coisas que ele não tem medo, falar de não sei o que, de mexer com o espírito, falar de morte e tal. Então isso tudo faz com que o espiritismo seja visto com simpatia, ou seja, o artista, conhecido, cara, o artista é uma referência popular, muito simpático, pô, esse cara é espírita, então o espiritismo deve ser umas coisas legais, porque se o fulano está lá, se o outro está no filme, o outro está fazendo um discurso, o outro escreveu um livro, então isso tudo faz com que a coisa seja, assim, para a gente, um momento de reflexão, toda essa ebulição dessas coisas. Mas vamos começar, para a gente falar, não sair do foco da promoção social, do assistencialismo, vamos fazer uma breve reflexão, como se fosse, não é uma oração, assim, mas esse textozinho que eu vou ler assim rapidinho, como se fosse para nós quase que um mantra, quase que um Pai Nosso, um textozinho de mergulhar mesmo, da gente começar a pensar, entrar no ambiente e a partir daí a gente começar a discutir um pouquinho essa questão da promoção social. Lá o nosso grande repórter, Mateus, que escreveu lá as passagens de Jesus, ele, na verdade ele reportou isso com os outros que fizeram o Evangelho, no julgamento: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isto fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Todas as vezes que faltastes com assistência a um desses mais pequenos, deixastes
de tê-la para comigo mesmo. Isso é uma reflexão para a gente começar a nossa conversa. Essa contabilidade de, se fizer, está lá positivo, não faz, está no negativo. Então nós temos que estar sempre trabalhando isso para o nosso próprio burilamento, para o nosso próprio melhoramento, pensando sempre nessa questão social. Por isso que eu li esse texto. Agora, vamos ver aqui a questão do Espiritismo, assim, quase 2000 anos depois, vem o Livro dos Espíritos. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Tá. Eu acho que até hoje a gente vive um momento em que a fome está sendo combatida, inclusive o governo finalmente começa a fazer um pouquinho a parte dele nesse sentido também, de prestar essa assistência de uma forma um pouco melhorada. Estamos vendo aí essa promoção de cesta básica, essas coisas. Então, a fome é uma coisa que a gente ainda sabe que tem, mas em muitos casos ela já não é aquela prioridade que o centro tinha que estar lá dando a sopa, dando a cesta básica. De repente, o governo está prestando esse tipo de assistência, está, de certa forma, fazendo com que as casas espíritas, outras entidades que prestem essa assistência de uma forma direta, fornecendo alimentos, refeições, ela, com o tempo, eu acredito que até num prazo curto de tempo, isso não vai mais ser necessário. A gente vai falar, bom, mas não tem mais fome, está com, graças a Deus, a ajuda das pessoas, da solidariedade, do progresso. A fome é uma coisa que, finalmente, está sendo diminuída de uma forma acentuada, está sendo reduzida, e a gente percebe que o que nós vamos fazer? A gente está focado naquilo que estava lá no texto. Nós temos que estar sempre preocupado em nos oferecer, em nos colocar numa posição de fazer o bem, de ajudar, de ser solidário, de estar, aquela coisa de duas mãos. Estamos daqui, estamos recebendo também esses benefícios pelos atos que nós estamos fazendo nesse sentido. Mas a questão da fome, por exemplo, acabou a fome. Vamos imaginar uma coisa meio assim, não tem mais isso. O que é que nós vamos fazer? Quer dizer, é lógico que o centro, ele não tem só a preocupação em prestar esse tipo de assistência material. Ele tem outro tipo de serviço, de atividades, tem 1000 atividades que ele presta para ajudar as pessoas, para fazer com que as pessoas tenham esses benefícios. Mas, por exemplo, vamos imaginar que não tem mais fome. Uns 10, uns 20, uns 30 anos atrás, como é que a gente pensava essa questão da fome? Tem muita gente passando fome, tem gente morrendo de fome, a coisa está feia. E temos que ajudar, e vamos fazer a nossa parte. Eu acho até que a gente fez legal, eu acho que foi muito bom, está fazendo, nós continuamos fazendo isso. Agora, muitas vezes a gente pensava assim, até de uma forma egoísta, muita gente chegava a pensar assim no cúmulo de que eu, combatendo a fome, se acabar a fome, não vai ter mais violência, não vai ter mais essa preocupação de ficar fugindo, porque o problema da fome, as pessoas estão morrendo de fome, nós temos que dar comida para reduzir a violência, para acabar com a violência. A gente pensava assim, até de uma forma não solidária, uma forma egoísta mesmo. Acabou a violência? Quer dizer, vamos imaginar, acabou a fome está acabando, mas está acabando a violência? Nessa proporção, por exemplo, vai acabar a fome, vai acabar a violência? Parece que é meio contrário essa questão. Ou seja, dia eu vi na notícia falando que o governo estava reclamando da Bolívia do combate do tráfico lá onde ocorre a plantação. Isso aí tem relação também? Eu acho que é difícil a gente falar assim com conhecimento de causa, mas eu acredito que essa relação, ela acontece assim em todos os sentidos, porque a gente tem que ver a coisa de uma forma integral. Então, por exemplo, se a gente percebe que não é combatendo a fome que nós vamos reduzir a violência, o que vai acontecer? Nós vamos ter que repensar essa questão. Dá para ouvir assim? Não, mas o problema é aqui.
Aumenta um pouquinho aí. Sim, alô? Deu? Tá, não? Tá Então tá. Então veja bem, voltando nessa questão assim da gente pensar um pouco sobre isso. A gente tem que pensar no ser humano como um todo, nas pessoas, nos carentes, naqueles, né? Aqui outra passagem aqui do livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então veja bem, quando a gente fala lá do Cristo, você ajuda, tá no positivo, você não ajuda, tá no negativo, você faz uma maldade, vai para o negativo. Quando a gente fala da questão da fome, da questão de prestar assistência imediata, material, então, vamos resolver um pouco essa questão. Agora, aqui é que a coisa pega, quer dizer, não é que a coisa pega, mas é aqui que o Espiritismo traz, mais uma vez, uma luz, uma grande iluminação na mente daqueles que procuram entender um pouco mais essa questão. Aí responde um pouquinho essa questão que você fala assim, desse envolvimento com as coisas mais imediatas, né? Porque quando a gente fala benevolência, vamos ser bom, vamos procurar ser, né? Vamos praticar o bem, tá? Então, né? Dá pra gente ir tocando. Quando a gente fala no perdão, quer dizer, depende da ofensa, a gente, do grau de desenvolvimento, né, espiritual da gente, a gente vai perdoando na medida que a gente consegue fazer isso e vamos também superando essa questão. Agora, essa questão, indulgência para as imperfeições. Pensa um pouquinho, o que é indulgência? Indulgência é você ser tolerante. Quando você é tolerante, você vai percebendo que você não vai resolver, por exemplo, a violência com a violência. Não é aquela questão da reação, não é aquela questão de você querer só punir em vez de educar. Isso tudo passa pelo momento que nós estamos vivendo com essa visão espírita. Por quê? Porque a indulgência, ela envolve muito mais do que a gente às vezes consegue imaginar. Por exemplo, ela passa pelo preconceito que a gente tem em relação, não só de cor, mas do carinha ali que está pedindo alguma coisa, você já tem medo, você já fecha o carro, você já vai se enclausurar lá no teu latifúndio, lá no teu condomínio, lá não sei onde. Então você se isola, a sociedade não está tendo assim uma vida, um organismo como ela deveria ter. Por quê? Porque as pessoas estão muito na defensiva. Porque na medida em que se esperava que a violência fosse diminuir por questão de dependência material, a gente percebe que não é isso que está acontecendo. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a pensar que essa questão tem que ser equacionada de uma outra forma. Nós não temos receita, nós não temos como fazer isso, mas nós temos o quê? Nós temos uma mente pensando, nós temos o Espiritismo dando toda essa coordenada, toda essa luz, todas essas informações que a gente tem. Se a gente souber processar isso de uma forma adequada, nós vamos chegar numa conclusão de que nós podemos sim nos sintonizar com o que está acontecendo no mundo. Por que eu falei dessa questão da mídia, da exposição do espiritismo? As casas espíritas, provavelmente, em muitos lugares vão ter mais frequência, e vai ter mais gente ali que vai estar chegando, que nós vamos precisar estar interagindo, estar prestando um tipo de trabalho, estar podendo fazer alguma coisa que a gente não sabe ainda o que vai ser isso. Mas nós temos que estar em sintonia com o nosso tempo, com o momento que nós estamos vivendo, com o momento da nova era, do novo século, do novo milênio, essas coisas tudo que estão sendo transformadas, que estão sendo processadas no nosso mundo, no mundo inteiro, na questão social, na questão da educação, na questão da política, de meio ambiente, tudo isso está envolvendo uma questão assim que se discute e vão se aparecendo novas formas, novos procedimentos, vão surgindo novas necessidades que de repente acaba a fome, mas no lugar da fome tem outras coisas que estão surgindo por aí e que nós temos que trabalhar nessa questão, quer dizer, muda o foco, muda a assistência. Isso
Cada vez vai ter mais trabalho, eu acredito assim, mas cada vez nós vamos ter que saber como resolver essa questão, porque senão a gente vai ficar patinando e querendo fazer e querendo mexer sem um envolvimento com as pessoas, sem um envolvimento que a gente tem assim, de duas mãos, de estar do lado daquele que está sendo beneficiado também. Porque senão a gente fica assim, vou ajudar lá meus pobres, não é por aí. Isso foi, uns tempos atrás, essa questão de uma mentalidade mais ou menos assim. Hoje a gente sabe que o principal beneficiado é a gente. Então a gente tem que estar sempre fazendo isso naquela questão do texto lá do Evangelho, que fala, faça tudo que você fizer, está lá na contabilidade. Então, o que não fizer também, então nós não podemos nos omitir, nós não podemos chegar e falar, agora não precisa mais da cesta básica, então nós vamos fechar aqui o departamento e está resolvido. Então, e aí, nós vamos fazer o quê? A gente passou a vida inteira fazendo isso, e aí? Então fica meio perdido. Eu percebo que a gente está tendo assim que administrar essa questão, que se envolver mais num processo de atualização, de se informar, de buscar saber o que está rolando, o que está acontecendo. Nós não vivemos só no centro espírita, nós vivemos nas nossas empresas, no nosso emprego, no nosso trabalho, na nossa comunidade, enfim. A gente percebe que tudo isso faz com que a gente tenha também que perseguir isso. Ou seja, já existe algum tipo de trabalho que é feito em centro, por exemplo, escolas, né? A gente sempre teve assim, alguma coisa que exige lá a contratação de profissionais, que exige o voluntário, que exige todo um esquema como se fosse uma empresa. Mas isso tem que ser estendido para outras atividades do centro. E não só para aquela que exige aquilo por obrigação, porque tem um convênio com o governo, porque tem uma verba da prefeitura, porque tem que preencher umas fichas, porque tem que ser daquele jeito. Aí a gente está seguindo um padrão que, né, não acrescenta muito. Mas nós temos sim que procurar, na medida do possível, nos profissionalizar. A questão do terceiro setor, é por aí que os centros também têm que começar a pensar. Muitos já estão agindo dessa forma, e já estão percebendo esse tipo de coisa, e já estão fazendo e com muito sucesso. Agora, eu percebo que a maioria ainda fica meio assim, termina uma atividade, não tem mais necessidade, aí a coisa se esvazia. Então, essa questão, terceiro setor, por exemplo, na visão assim, até em outros países, é visto como uma empresa que a gente vê assim, como aquele que presta assistência às necessidades de uma forma organizada, é mais ou menos por aí. Mas nos outros países é visto como empresa mesmo, que contrata, que paga, que tem que ter todo um esquema de funcionamento, com competência, com estudos, com pesquisa, para poder avançar, porque senão a gente fica só fazendo as coisas assim, atirando no escuro, vamos dizer assim, suprindo as necessidades básicas, quando a coisa não é mais por aí. Hoje, se a gente não tiver um projeto social, seja onde for, que tenha como base a educação, a formação, o espírito, por exemplo, você tem que dar uma formação moral, você tem que dar uma formação, um conhecimento, uma postura. Se a pessoa, às vezes, nem é espírita, vai lá frequentar, mas ela tem que receber esses conceitos básicos. Se ela for ficar lá pouco tempo, ela recebe naquele dia, naquele momento. Mas se ela for frequentar, talvez anos ali, ela tem, se for criança ou adulto, tem que ter essa formação, a gente tem que passar isso, porque sem educação vai ficar o quê? Naquele tipo de fraternidade, naquele tipo de assistencialismo, que o cara está lá, ele não consegue se profissionalizar, não consegue se integrar na comunidade, não consegue ser alguma coisa na vida, aí fica ali, dependendo de uma cesta básica, de dormir ali, de fazer, isso é complicado, porque não vai levar nada e vai ficar perpetuando aquele tipo de assistencialismo. Isso passa de pais para filhos, vocês estão cansados de ver isso? Ou seja, hoje a gente tem que estar associado ao atendimento dessas questões que envolvem a própria formação do indivíduo. Não vou dizer, pode até ser ensino profissionalizante, coisa desse tipo, mas nós temos que procurar no diálogo, na conversa, no que for possível a gente fazer e na forma diversificada com que a gente estiver trabalhando, a gente tem que passar isso para eles. Questão de melhorar a autoestima, de valorização pessoal, de conversar, de fazer. Isso a gente já faz, mas tem que ser feito de uma forma mais pensada, mais programada, mais organizada, para a gente poder ter um novo tipo de assistencialismo. Eu acho que existe o antes e o depois. Eu acho que a partir de agora não dá mais para a gente continuar fazendo as mesmas coisas que a gente vinha fazendo
há tanto tempo atrás. Por quê? A questão aqui, que eu até anotei, promover a mudança na qualidade de vida das pessoas socialmente carentes, dando condições de competir no mercado de trabalho, tá? E essas coisas assim. Nós temos que trabalhar isso. Não sei como, mas vamos começar a pensar isso. A gente tem que ver que antes a gente tinha só um tipo de atividade que era assim, por exemplo, os pais da gente, meu pai era católico, muito assim, mas ele fazia as coisas lá do jeito dele, ele gostava de fazer, ele fez muito, ele ajudou a fundar a PAI, fundar a Lar dos Velhinhos, que é a assistência, asilo, a questão ajudou a fundar o Sindicato de Trabalhadores Rurais, todo um trabalho social que se fazia daquele jeito e estão lá até hoje. Quer dizer, isso a gente vem fazendo, mas ao mesmo tempo em que a gente não tinha essa visão que a gente tem que ter a partir de agora, que é essa questão de você poder fazer e passar a educação, poder passar uma formação, passar tudo aquilo que for possível para que a pessoa possa se integrar, ela possa fazer parte da comunidade. Por exemplo, uma coisa que eu percebo, que essa questão de a gente observar as velhas e as novas posturas, ou seja, o antes, o depois, o que está acontecendo no mundo, inclusive, assim, nos centros espíritas, de um modo geral, a gente pode perceber, eu vou dar só um exemplo disso, contando assim, duas historinhas que eu ouvi. Uma, a questão essas duas historinhas, elas estão relacionadas com uma prática que os espíritas sempre fizeram há mais de 100 anos. Quem é que cuida dos albergues? São os espíritas. E o que é que está acontecendo com os nossos albergues? Não sei, tem uns que estão crescendo, que não sei o quê, mas tem uns que estão fechando. Eu vi uma história, o cara deu uma entrevista, foi na rádio, foi no jornal, falando que essa questão do albergue, nós estamos fechando o nosso albergue, porque nós não temos mais a nossa clientela. Lá a gente está aqui já faz mais de 50 anos, teve até, o pessoal ficou dividido, uns queriam que fechasse, outros não. Mas falando que não tem mais aquele que vai lá, o andarilho, que chega lá, tem que tomar uma sopa, tem que dormir, tem que tomar um banho, tem que levar uma conversa. Isso não está tendo mais. Nós temos aqui, antes tinha uns 15, 20, 30 que chegava aqui por dia, hoje é uns 2 ou 3, é uns gatos pingados. Tá. E ele falando que ia fechar por causa disso. E por quê que ele, falava que, ao mesmo tempo que ele falava isso, ele falava o seguinte: nós não vamos ter que ficar agora atendendo, porque quem vem no albergue agora é essa molecada, esse pessoal que não quer nada, esses moleques que não quer estudar, que não quer trabalhar, esses vagabundos, usava esses termos. E fechou o albergue. Exatamente. Que oportunidade. Aí, como? Espírita. Porque os albergues, normalmente, ele funciona do lado de uma casa espírita antiga, é muito comum isso, né? Assim, no interior. E, quer dizer, esse é um lado da moeda, das duas historinhas que eu falei que eu ia contar. A outra historinha é o seguinte, por coincidência ou não, eu acho até que essas coisas vêm para a gente poder comentar e debater isso mesmo. Não passou uns 15 dias, eu estava numa cidade um pouquinho maior. Aí a minha esposa estava fazendo lá uma palestra, eu estava lá ouvindo, conversando ali fora, com a pessoa um senhor de idade, que distribui lá as mensagens. Não sei se foi antes ou depois da palestra. Aí passou um rapaz, aí, está no albergue. Eu falei, é? Eu falei, porque agora a coisa está mudando, está vindo uma molecada aí, e a gente está atendendo. Aí ele viu um senhor mais veterano, assim, meio barbudo, ele falou, esses daí só né? São poucos. E nós temos que mudar, nós estamos vendo se a gente arruma aí uma sala com uma televisão maior, nós temos que ver aí umas roupas, umas coisas diferentes. E eu estou vendo lá no departamento não sei o que, se a gente consegue lá trazer uns 3, 4 computadores, porque essa molecada aí gosta de mexer com internet, essas coisas. Olha a oportunidade. Olha a chance que esse pessoal está perdendo. Olha como que não está percebendo, a antena não está ligada, não estamos no terceiro milênio, nós estamos
naquela coisa de lá de não sei quantos anos ali, quer dizer, não tem mais gente para comer sopa, fecha o departamento lá, quer dizer, será que é só sopa? Será que é só o albergue? É só para aqueles veteranos que chegam lá bêbados, que chegam lá... porque eles chegam na cidade, ficam lá 2, 3 dias, aí vem a prefeitura, dá lá a passagem, o cara é obrigado a ir embora, ele chega na outra cidade e vive perambulando. Quer dizer, esse público não tem mais, em muitos lugares, não sei se as famílias estão atendendo de uma forma mais adequada, não sei por que condições, mas a gente está vendo alguns albergues fechar, enquanto outros estão tendo a visão exatamente oposta. Então o foco da questão é esse, como perceber, como detectar, como estudar essas novas tendências, como se ligar no mundo para a gente poder caminhar de uma forma mais adequada, porque eu acho que vai ter muito mais gente para a gente poder trabalhar, para a gente poder fazer a nossa parte, agora quando a gente percebe essa questão de mudanças dos tempos. Porque essa molecada que chega nesses lugares, num albergue, por exemplo, você já pensou a situação desse moleque? Esse moleque, quem que é? Vamos ver o perfil desse moleque, por exemplo. Por quê? Porque tem tantos menininhos comportadinhos, ou seja, as pessoas agora, o governo ainda está longe de começar, tem aí uns projetos, umas coisas que falam de inclusão, mas ainda está longe de ter assim um tipo de, vamos dizer assim, de encaminhamento ideal para essas questões. Por quê? Porque a gente percebe assim, existe um trilho do trem. Vamos usar um... Ali, quem está dentro daquele trilho, tudo bem, pode ter uma dificuldade de passar de ano, pode ser meio vagal, mas vai lá, se esforça e consegue, faz uma faculdade, não sei o quê. E quem está fora do trilho? Ou seja, não porque ele é vagabundo sem vergonha, mas porque ele tem algum distúrbio, ou ele é superdotado, está acima, ou ele está abaixo, porque tem lá dificuldades, tem déficit de atenção, que hoje não se diz mais déficit de atenção, congestionamento de ideias, de pensamento. Aí o moleque tem lá esse distúrbio, ele não consegue, ele sofre bullying dos próprios colegas, ele é massacrado na escola, ele é massacrado na própria escola, na molecada, na rua e principalmente em casa. Ah, moleque sem vergonha, você tem que estudar e apanha. Aí o que ele faz? Tem uns colegas ali que vão, é claro que ele, uma hora, tem uns que não, mas os outros, né, tem aqueles que vêm comprometidos, que faz coisas aí extremamente negativas por ser um espírito, né, comprometido nessa, que a gente tem que assistir também, porque afinal eles estão na nossa casa. Então se ele vem com tendências a fazer coisas negativa, isso é uma coisa, mas nós estamos falando de talvez de uns 80% que não se enquadra nesse perfil do psicopata, desse tipo de coisa, que são o quê? Esses superdotados. Quantos gênios a gente está perdendo? E a gente vive em um verdadeiro holocausto. Falava do Hitler, mas o que nós estamos fazendo? Jogando tudo para morrer na FEBEM. Será que é por aí? Então a gente tem que pensar o seguinte, perfil. Por que eu falei aqui, até anotei aqui para falar da questão da indulgência, que tem a ver com tolerância, com discriminação, com preconceito. Por quê? É aquilo que a gente sempre aprendeu desde o começo dos tempos. Aí a gente tem que fazer o bem sem olhar quem. Então esse tipo de comportamento faz com que a gente contribua para quê? Para o massacre dessas crianças, para acabar com esses... em vez de entender, de procurar agir. Aí, nessa questão, por exemplo, eu vou, só para focar um pouco também no nosso objetivo, que é a promoção social, que é o trabalho social, eu vejo assim, que nos novos tempos a gente tem que também procurar alguma forma de buscar, entender e agir dentro, assim, desse período, desse momento. Nessa questão das crianças, por exemplo, eu vou falar de um projeto que tem a ver com isso. Quer dizer, é um projeto que a Eugênia coordena há mais de 10 anos. E hoje ela tem todas essas informações. Ela falou, o que eu vou fazer com tanta informação? É uma forma muito egoísta de eu simplesmente me preocupar com a minha filha, quando eu posso passar isso para outras pessoas. Hoje esse projeto cresceu nesse ponto que eu estou falando para vocês. Por exemplo, ele tem o reconhecimento da maior autoridade em
TDAH, que é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A maior autoridade do mundo chama Bertrand Russell. Ele é da Universidade de Nova York. No livro dele está lá, num dos livros que fala, parece que o nome do livro é TDAH, uma coisa assim, está lá o Projeto Florescer como referência no Brasil nessa área. Ou seja, a maior autoridade do mundo endossou o projeto. Ela já foi convidada para escrever artigos na Sociedade Autística do Reino Unido. Não escreve assim por falta de tempo, mas tem colaborado com alguns artigos, de vez em quando até para o exterior, mas não periodicamente, mas na medida do possível ela faz isso. Quer dizer, hoje a gente percebe que é um trabalho que surgiu num centro espírita. Hoje ela faz palestra em centro, muitas palestras em centro, seminários, dá curso, mas ela sai também para fora, vai para a comunidade, vai para as escolas, vai para a faculdade, semana acadêmica, vai para empresas, não muito, mas assim, entidades, sindicatos, onde ela é convidada, ela vai e dá o recado. Então isso tudo faz com que milhares de pessoas acabam sendo beneficiadas por um projeto simples que nasceu de uma simplicidade de uma mãe querendo ensinar a filha. Por quê? Porque na medida que ela fala para uma plateia, pequena ou grande, hoje é pequena, amanhã é grande, depois ela está disseminando, eu vejo depoimentos de mães depois da palestra, chorando, falando, eu batia na minha filha, eu não sabia que era assim. Eu fiz muita besteira, eu não sabia que meus filhos, não sei o que, tinham esse problema. Aí vai despertando isso, que apesar das pessoas, assim, o meio acadêmico, tudo está preocupado com isso, ainda existe muita desinformação nessa área. Não tem receita para fazer isso, mas tem como agir, como dar um direcionamento, como fazer pensar, refletir. A partir dessas informações, cada um vai agir do seu modo, com o seu conhecimento, com aquilo que ele tem e que sabe como é que faz. Ou seja, o primeiro passo é se informar. É buscar informação, é buscar saber como é que funciona, como é que vai. Por quê? Porque aí vai ter um comportamento diferenciado com o filho, vai impedir que o filho seja marginalizado e cai nas drogas e vai para a FEBEM, e aí a gente sabe o que vai acontecer com ele. Do social mesmo, é um novo modelo que a gente vê que não é só esse é um grande e é diferente dos outros, mas a gente vê que as empresas, inclusive, estão preocupadas com essa questão social, com o meio ambiente, com essas coisas, essa linguagem aí dos novos tempos. Esse projeto, ele chama Terras do Sol, ele está em vias de ser implantado, só que ele exige grandes investimentos de empresas, e inclusive empresas grandes que estão sendo convidadas, né, para participar, que é um projeto de desenvolvimento sustentável. Ele é feito de que forma? Ele é, assim, tem um formato que a gente poderia até chamar, que a gente batizou assim, de franquia social. Ou seja, a gente atende comunidades com uma metodologia do projeto, que tem que ser acompanhada, monitorada por uma equipe, mas ela pode ser praticada ao mesmo tempo em vários lugares, em várias comunidades. Ele é focado no quê? Na produção, inicialmente na produção agrícola. Então, nós começamos a trabalhar pequenas comunidades de agricultores, de pequenos agricultores que ainda resistem à invasão da cana. Ele tem lá 5 alqueires, mini produtores, 10 alqueires, 15 alqueires, não sabe o que fazer mais com aquilo, não está dando para encarar porque a coisa está difícil. Então, esse projeto, ele presta toda uma assistência, toda uma metodologia para esse produtor conseguir ficar ali. Inclusive comunidades marginalizadas, como os assentados. Tem vários grupos de assentados que também já assinaram lá um protocolo lá para participar disso. Eles têm 5 hectares, me parece, cada um na sua propriedade, e estão interessadíssimos em desenvolver esse tipo de coisa. Por quê? A diferença do social, ele não vai só produzir e vender para a empresa, para quem está bancando o projeto, que é uma OCIP, e ficar lá empregado, às vezes até escravizado, como acontece com essas multinacionais que chega até a escravizar esses caras aí, porque pagam uma merreca, não faz a coisa do jeito, e por isso que eles estão nessa situação. Então eles vão participar do projeto de que forma? Como sócios do projeto. Eles vão ganhar um percentual, eles vão ter a sua renda dali do projeto. Além disso, existe uma grande preocupação, todos esses projetos ele tem uma preocupação dos focos de preocupação, são 2 que eu percebo mais. Um é a educação. Então vai ter cada comunidade uma escola, vai ter um ensino profissionalizante, vai ter uma organização para metodologia, para desenvolver aquilo lá tudo, voltado para quê? Aí entra outra questão, que é a questão ambiental. Produção de orgânicos, que tem um valor agregado muito importante, interessante.
para biodiesel sem ser de cana, é lógico, e para florestas. Tem um outro projeto dentro desse projeto que chama Florestas para a Vida, que é o quê? É a produção, é a recomposição de mata ciliar, é a recomposição de florestas mesmo, de mata nativa, e a produção para a indústria, papel, celulose, isso com crédito de carbono, que é aquela questão de vender a árvore para o investidor que está poluindo com as suas indústrias lá na Alemanha, não sei aonde, e ele compra as árvores daqui e paga um tanto, né, para poder pagar o pecado que ele está fazendo na poluição lá no país dele. Então isso assim, é uma preocupação nesse sentido, de voltar para o social, voltar para a questão de produção, visa o lucro. Claro, são empresas que estão investindo nesse projeto, elas querem ganhar, elas querem faturar e querem faturar alto, mas estão voltadas para esse foco, que é a tendência de se prestar um serviço social interessante, com uma produção interessante e com um lucro interessante dividido por todos os que estão participando. Então isso daí é uma questão assim de... só para a gente posicionar um pouco, quer dizer, a gente está falando de projetos grandes, mas ao mesmo tempo eu falei do Florescer, que é um projeto pequeno. Então, mesmo nos pequenos projetos, lá no nosso centro, na nossa comunidade, a gente pode participar de uma forma também que saia do centro, que vai lá, a comunidade está fazendo projeto, é interessante, nós espíritos podemos participar, podemos dar uma contribuição, vamos fazer uma parceria, uma coisa, isso daí passa a ser também a nossa função de participação na comunidade. Então tudo isso é uma questão que está sendo discutida e que a gente precisa pensar. A gente às vezes fica aqui falando quase uma hora, mas o básico do que eu quero mostrar para vocês é essa preocupação em pensar o que está acontecendo. Nós estamos sabendo nos adaptar aos novos tempos. Nós estamos sabendo, no caso do albergue, por exemplo, um fecha, o outro não. Opa, peraí, está vindo molecada? Vamos atender a molecada. Então isso tudo a gente associa a uma outra questão assim, que eu queria falar um pouquinho, só para a gente, não sei quanto tempo que falta aí, mas para a gente já ir encerrando. Falta quanto? Falta 5? Não, tá legal, eu acho que dá para a gente... Eu vou resumir, eu ia falar um pouquinho mais disso, mas vamos, só para vocês começarem a pensar aí. A questão que eu percebo que existe uma grande preocupação, eu falei duas, educação é uma. Formação, os beneficiados têm que ter educação, tem que ter encaminhamento, tem que ter, no caso do espírita, a questão moral, a questão da postura, tudo isso. Mas existe uma outra preocupação nesses projetos, tanto nos grandes como nos menores, cada um adaptado à sua dimensão e à sua preocupação e às suas necessidades, que é a questão da comunicação. Todos os projetos bem-sucedidos, todos os projetos, assim, desses tempos, da atualidade, eles não funcionam, eles não avançam se não tiver um sistema eficiente de comunicação. No caso do Terra do Sol, a gente criou uma agência de comunicação. Envolve produção de sites, de blogs, de fóruns de discussão interna entre aqueles que estão participando, entre o pessoal que está organizando. Aí tem sites que vão sair para a comunidade, aí sai para o mundo, disseminando informações dentro daquilo que o projeto se propõe. Essa questão de redes é fundamental. O cara está aqui, está morando em outra cidade, está trabalhando, não tem como ser diferente. Além dessa questão da internet, existe uma preocupação interna e externa, ou seja, se fazer um informativo de circulação interna, ao mesmo tempo se pensar numa revista, numa mídia mais externa, ao mesmo tempo fazer um sistema de assessoria de imprensa, contatos com jornalistas, com pessoas que lidam com informação, que trabalham com informação, que passar uma sugestão de pauta, uma coisa que seja interessante, que vai fazer a pessoa... Porque o veículo de comunicação, por exemplo, a gente trabalhando os pequenos veículos das nossas comunidades, a gente percebe que a gente pode passar uma informação, como a gente pode, de repente, ele até pede, me passa lá um texto lá que eu publico, manda uma foto, e isso se resolve assim com aquela amizade, com aquele contato que a gente faz com o pessoal de imprensa. Na grande imprensa já é diferente, você tem que ter um diferencial, você tem que ter uma coisa que realmente tenha interesse, não dos espíritas, mas de todo mundo, e que seja de interesse geral. Aí tá, ele vai começar a pensar se aquilo é interessante dele colocar no horário de notícia dele.
numa televisão, num jornal grande, isso já fica um pouco mais difícil. Então, quando esse trabalho, tanto grande como pequeno, o ideal seria ter alguma pessoa capacitada para fazer isso. Então tá, lá no centro o trabalho é pequeno, não tem recursos e tal, mas mesmo como voluntário, se procurar, entrega isso para um jornalista, para uma pessoa da área, vai fazer um trabalho legal, ele tem amizade com o repórter, ele pode mandar uma entrevista, pode fazer melhorar uma foto, trabalhar lá, diagramar melhor. Isso tudo faz com que o trabalho apareça, cresça e seja visto com simpatia pela comunidade. Por quê? Porque ele é bem feito. Porque ele está focado, ele está pautado, aquelas matérias não estão ali por acaso, nenhum espaço daquele ali está sendo mal utilizado. Por quê? Porque tem um profissional trabalhando. E a gente percebe muitas vezes assim no centro também, a gente mexe muito com isso, que existe isso, assim, esse respeito daí, onde a gente vê que o trabalho fica legal, fica muito, dá uma repercussão, mas ao mesmo tempo às vezes tem aquela coisa centralizada, tem que falar aquilo que alguém não sei o que achou mais interessante, mas será que aquilo é interessante para quem vai ler? Então, quer dizer, o profissionalismo passa também por essa questão. E quando a gente fala nessa questão, só para terminar, de divulgação, é isso, é a questão da comunicação, da divulgação, mesmo porque a gente também já começa a perceber assim, que a gente tem que entender um pouco mais dessa questão para poder trabalhar de uma forma mais eficiente. Se a gente quer resultado, a gente quer fazer com que a coisa apareça, a gente não tem que ter timidez, não tem que falar, isso não é necessário, não é importante, nós estamos fazendo aqui o nosso trabalho. Isso era o antes. O agora e o depois a gente não sabe como é que vai ser, mas o agora pelo menos está sendo dessa forma. E a gente queria assim, só terminar lembrando isso, que por exemplo, o que está acontecendo no nosso meio, nos espíritas, essa questão de divulgação, ela tem, por exemplo, a divulgação de rede, de internet, não sei o quê, as atividades espíritas, até que está bem resolvida. A gente tem muitos sites espíritas, tem muitos blogs de pessoas que disseminam informação, tem uma rede legal, eu acho que está sendo bem divulgada. Tá, tem alguns que tem que melhorar, a gente tem que crescer mais, mas a questão da internet e o espiritismo resolveu legal. Agora, o resto não, a questão dessa sensibilidade para se trabalhar os veículos, para sair do nosso quintal ali e ganhar espaço, e ganhar comunidade, para trazer a comunidade para dentro do centro, para procurar novas oportunidades de prestar um trabalho social, de fazer uma coisa dentro dos novos padrões, é uma questão que precisa ser trabalhada também pela comunicação, pelo aperfeiçoamento, pela melhoria desses meios. Então eu acho que o que a gente tinha que conversar é meio assim, uma coisa também que eu queria só para encerrar, é assim, a gente detectar as oportunidades, buscar oportunidades. Você está lá no centro, está recebendo um monte de gente, conversa com um monte de gente, chega aquele carinha meio doidinho ali, falando umas besteiras, uma coisa que você não está entendendo direito. Cara, mas você podia fazer isso, você fala, mas não entendi nada que esse cara falou, mas ele falou umas coisas ali que eu vou procurar ver como é que é esse trem aí. Aí você vai na internet, você vai buscar informação, você conversa com algum profissional da área. Aí o cara, isso daí é um negócio maravilhoso, isso daí é uma coisa que você pode fazer lá, não tem custo, você resolve o negócio. Quer dizer, de repente o carinha conhece um pouco essa coisa, já ouviu falar, ele te passa uma informação e você fala, esse cara é doido. Esse cara só vem aqui encher o saco. Às vezes aquele mala mesmo que fica ali, mas de repente ele tem uma coisa ali que você, espera aí. Então você tem que ser criativo também, você tem que cair a ficha. O doidinho está me dando um toque legal. Eu acho que aqui dá para a gente começar um trabalho. Mas aí você vai se informar, você vai pesquisar, ver se aquilo é viável, ver se é interessante, ver se tem uma clientela, se tem interesse, se tem pessoas para fazer aquilo, para te ajudar. E pau na máquina. Eu acho que a gente tem que estar aberto, não é aquela coisa centralizadora. Se não for ideia minha, não serve. Se não sair daqui porque eu sou presidente ou porque eu sou diretor do departamento, isso aqui. Não, tem que ouvir todo mundo. Vamos partir para a discussão, porque é ali, é nessa molecada, é nesses doidinhos, nesses imperativos, nesses que estão os grandes gênios, os grandes sacadores, vamos dizer assim, do que está acontecendo, os grandes antenados do mundo, é esse pessoal que está sendo marginalizado, que está sendo jogado na FEBEM. Então a gente tem que estar preocupado em perceber essas coisas, em cair a ficha, em estar toda hora discutindo, eu tenho dúvida, eu não sei se... Vamos conversar, vamos... Então é por aí, eu gostaria assim até de encerrar para a gente não alongar mais e se alguém quiser perguntar alguma coisa, aí, na medida do possível, a gente vai...